não vai, mas eu fui. E quando eu cheguei lá, eu fui baseado nesses aplicativos de relacionamento e com a minha questão da minha dupla personalidade. Quando eu cheguei ali, irmãos, ali em New York, eu fui me encontrar com uma pessoa. E quando eu cheguei perto dessa pessoa, o diabo falou na boca dela que ia mandar eu para o inferno. Irmãos, é algo muito mais que não dá nem para me contar, irmãos, mas é só para vocês entenderem. Eu fui para o inferno, irmãos. E quando o diabo falou, o diabo por 2 vezes, aqui em Massachusetts, uma vez o diabo falou na boca de uma mulher, falou perfeitamente que ia ceifar a minha vida. E New York é a mesma coisa. Irmãos, eu voltei para Massachusetts correndo. Irmãos, de 117 quilos eu fui para 105 quilos em uma semana, irmãos. Nunca bebi, nunca usei droga, depressão, nunca tive depressão na minha vida, nunca tive ansiedade. Irmãos, eu cheguei aqui no dia quando foi na sexta-feira 13, eu vim com o propósito de voltar para Cristo de verdade. Porque, irmãos, não queira conhecer a eternidade, mas queira conhecer a eternidade de uma forma santa, morando no céu com Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Irmãos, a dupla personalidade vai levar muita gente para o inferno, irmãos. Irmãos, prostituição, irmãos, ato do sexo antes do casamento, irmãos, isso é condenação para a sua vida, para o inferno. Isso foi o que aconteceu comigo, irmãos. E quando eu cheguei aqui na sexta-feira 13, eu cheguei com o propósito de me reconciliar com Jesus Cristo e viver uma vida íntegra de verdade diante de Deus. Glória a Deus. E o que eu quero dizer aqui, irmãos, para todos aqui, irmãos, por favor, irmãos, não queira passar o que eu passei. Não tenha dupla personalidade. Ouve o que o pastor fala. Quantas vezes eu chegava aqui na igreja, eu não estava nem aí para o que o pastor falava, eu estava pensando na menina que vai falar comigo quando eu chegasse em casa. Irmãos, eu não dava questão porque o pastor falava. Eu passava ali na rua, ali de carro, eu via aqui a luz acesa, o culto aqui, eu estava com mulher dentro do carro, irmãos. Conhecendo a palavra de Deus, como muitos aqui conhecem a palavra de Deus, quando sai dessa porta para fora, não está nem aí, esqueceu tudo. E você pode tentar hoje e não acordar amanhã. E se você morrer sem Deus, você sabe onde você vai? Para o inferno. Porque eu fui para o inferno. O diabo fez essa questão de me apresentar. 85% da minha vida foi para o inferno. Ou eu aceitava Jesus, ou eu ia para o inferno. E quando eu cheguei aqui na sexta-feira 13, que é um dia de superstição, na macumbaria, eu aceitei a Jesus Cristo aqui. E quando eu cheguei aqui, quando eu aceitei a Jesus Cristo aqui, eu não aguentava nem falar de tanto choro. E eu vi algo descendo na minha vida. Eu vi algo aqui descendo em mim. Daquele dia pra cá, irmãos, eu lembro uma vez que eu estava na padaria Santana, estava a irmã aqui, estava a irmã lá, e nós estávamos falando sobre a morte. E a irmã falou, eu não tenho medo da morte. Eu voltei para casa pensando nisso. Falei, eu tenho medo da morte, porque eu estou sem Deus. E se eu morrer, eu vou para o inferno. Mas o que eu fiz? Eu fiquei pensando naquilo, mas mesmo assim, eu não mudava. Eu estava fazendo tudo de errado, irmãos. Prostituição, coisas que desagradam os olhos do Espírito Santo de Deus, irmãos. O homem conhecedor da palavra de Deus, a Bíblia diz que é melhor nem conhecer do que conhecer e não seguir. É o que muitos hoje estão fazendo. Quando eu cheguei aqui, eu aceitei a Jesus Cristo. Ouvintes, irmãos, daquele dia para cá até hoje, eu não tenho mais medo da morte. Eu não tenho medo mais da morte, irmãos. Irmãos, eu não tenho medo mais da morte, irmãos. Hoje eu abri os meus olhos para Cristo. E o que eu quero dizer aqui no meu testemunho é que eu fui para o inferno. Eu só tinha quase, eu acho que 5, 6, 7% da minha vida. Ou eu me reconciliava com Deus e abria os meus olhos e eu ia para o inferno. Para a eternidade. Eternidade. Irmãos, aceitei a Jesus Cristo. E de lá para cá, minha vida só tem bênção.
Eu tenho evangelizado na rua. Eu tenho evangelizado nas padarias. Eu tenho uma placa que está dizendo em inglês: com Deus tudo é possível. Eu fico nas ruas, irmãos, evangelizando. Tinha vergonha, irmão. Hoje eu tenho prazer. Eu pego minha caixinha de som, coloco na porta da padaria Santana, aqui do JC, nos outros lugares, coloco o hino do Mato Cimento, Marcos Antônio, Gerson Rolfino, e fico evangelizando, varão. E fico evangelizando. E hoje eu não saio mais daqui. Amém, Então eu Jesus. quero falar para os irmãos: Glória a Deus. arrependei-vos quando há tempo, porque o amanhã pode ser muito tarde. Amém, Jesus. Vão para casa hoje pensando nisso. Não brinque com Deus. Agradeço a Amém, oportunidade em Jesus. nome do Pai.